Boa noite, este é mais um especial Informação, sempre que justifica, já sabe, nós cá estamos para trazer temas que pautam a atualidade nacional e a pautar a atualidade nacional, quer dizer, está o caso que envolve o antigo candidato a presidente da República, Venâncio Mondlane. Ele foi chamado e ouvido ontem, terça-feira, na Procuradoria-Geral da República e sabe, como mote, a situação que seguiu ao anúncio dos resultados eleitorais de 9 de outubro de 2024. À sua saída, ele falou à imprensa. Vamos tentar desmistificar o que Venâncio Mondlane disse à saída da PGR, depois de quase 10 horas de audição. Por efeito, conto com quadros que entendem melhor de leis. Falo aqui dos advogados Rodrigo Rocha, à minha esquerda, um convidado quase permanente aqui da casa, e aqui à minha direita, Daniel Tempo, também um dos quadros da MPC, que tem estado a conduzir um programa que é o Estado de Direito. Boa noite a todos e bem-vindos. Obrigado. Estar aqui e também com o Dr. Tempo. Muito bem. Vou começar por si. O que foi aquilo que assistimos, para o termo, ontem na Procuradoria-Geral da República, cidade de Maputo? A presença de Venâncio Mondlane chegou lá, aquele rebuliço todo, e esteve nas instalações da PGR durante quase 10 horas a responder a questões. A que questões, efetivamente, Venâncio Mondlane estava a responder e por que razão? Bom, que questões não sabemos e não vamos conseguir saber. Agora, o que é que foi que aconteceu naquele dia foi aquilo que se chama, nos termos da lei, de primeiro interrogatório. Houve uma queixa-crime que foi aberta na Procuradoria-Geral da República, aparentemente pela iniciativa da própria Procuradoria-Geral da República, que tem também o domínio para fazer a abertura desses processos. E dentro dessa queixa, dessa participação, desse processo, foi necessário ouvir uma das pessoas que terá tido alguma participação naquilo que a Procuradoria está a investigar, nas ações que a Procuradoria está a investigar. E nesse sentido ocorreu este primeiro interrogatório, que não me espanta o tempo de duração do mesmo, principalmente porque muitos dos processos até são quase que arcaicos na forma como são reproduzidos para auto, dito e depois é ditado, portanto, quem está a ser interrogado diz o que tem a dizer e depois é feita uma súmula e às vezes pode não se concordar com a súmula e faz retificações. Portanto, há ali sim um processo que é de certa forma arcaico e que faz esta morosidade toda. Se nós extrairmos, provavelmente num processo normal que demora 8 ou 10 horas de interrogatório, podemos extrair quase que 2 horas úteis de interrogatório. Portanto, o que aconteceu foi este primeiro interrogatório e que, fim do qual, terá terminado com a imposição de uma das medidas de coação previstas na lei e uma das únicas que pode ser imposta sem ser determinada por um juiz de instrução criminal. Portanto, foi em resumo aquilo que aconteceu, mas acredito que ao longo deste programa iremos esmiuçar muito mais esta questão. Tem a palavra. Como é que interpreta aquela ação que iniciamos na terça-feira na PGR? Muito obrigado. Fernando Hora estava lá do encontro daquilo que nos traz. É importante, antes de mais, explicar o seguinte. A marcha processual é feita em 3 fases. Okay. E esta compete a notícia de crime e, no caso, o Ministério Público, de por si, no âmbito daquilo que tem a ver com o princípio da legalidade, tomou conhecimento do crime, instaurou o devido auto, conforme já explicou o Dr. Rodrigo, e, em sede deste auto, seguiu aquilo que são os trâmites da marcha processual. Conforme dizia, a marcha processual comporta 3 fases: a notícia do crime, a instrução e a acusação. Portanto, já houve notícia do crime,
Estamos em fase da instrução preparatória, que é desencadeada e dirigida pelo Ministério Público, coadjuvado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, e na senda disso ouviu-se, não é? Foi-se ouvir no primeiro interrogatório o ex-candidato presidencial, o Venâncio Mondlane. Daí que, conforme já disse bem ao doutor Rodrigo, em sede das questões levantadas, há muita matéria que foi discutida, a razão pela qual levou-se o tempo que levou. Agora, resta saber o que é que vai suceder, não é? Depois deste primeiro interrogatório, se haverão elementos bastantes para prosseguir com o processo, instaurar-se uma acusação ou arquivar-se o processo. Agora, conforme repetido também, veremos, de acordo com o tempo que aqui formos a levar, analisaremos os outros aspectos inerentes a cada uma das fases. Já houve a notícia do crime, já passou-se para a fase da instrução preparatória e está-se ainda em fase da instrução preparatória. Sabemos todos que a instrução preparatória é desencadeada em sentido e vamos aguardar o fim da instrução para sabermos se teremos acusação e já poderemos analisar a acusação com mais propriedade. Mas, na nossa unidade, sai também da PGE como arguido. Há medidas que foram impostas pelo Ministério Público, pelo procurador que estava a comandar esta audição. Uma delas, há restrições. Claro, o TIR, o termo de identidade e residência, impõe determinadas situações e restrições, mas para ser imposto um TIR, o termo de identidade e residência, é necessário que seja constituído e arguido. Eu acho que essa questão tem que ser desmistificada nesta altura, porque muitas vezes o arguido pode não ter a noção de ter sido constituído e arguido, porque deve estar à espera que lhe seja entregue um papel a dizer que a partir de agora é constituído e arguido e acusado destes crimes. Não é isso que acontece. A constituição de arguido pode ser feita até por via oral. Dizer, olha, a partir deste momento está constituído e arguido e tem estas obrigações e estes direitos. E quando foi explicado, e pelas próprias palavras de Venâncio Mondlane, quando foi explicado o que era o conteúdo do TIR, se nós analisarmos os artigos respectivos à constituição de arguido, vai cair que nem uma luva dentro de todas essas fases. Portanto, ele foi constituído e arguido, tenho ou não tenho essa consciência, foi constituído e arguido, e dentro dessa constituição de arguido foi imposta a medida de coação mais leve, que é apenas o termo de identidade e residência, e uma das poucas que não necessita, como há bocado referi, da intervenção de um juiz de instrução criminal, pode ser determinada pelo agente do Ministério Público que estiver afeto a este processo. Mas neste momento, o cidadão Venâncio Mondlane está sujeito a termo de identidade e residência e foi constituído e arguido. O que isso para si também temos de desmistificar esta questão. Sim. Para o próprio arguido, portanto, neste caso, é uma situação vantajosa estar constituído arguido do que não estar constituído arguido. Porquê? É uma fase em que isto acontece e quanto mais cedo for constituído arguido, melhor. Porque a partir desse momento, além de ter o direito de assistir a todas as fases do processo, ele também tem direito de não responder ou não responder com verdade a algumas das questões. Mas se estiver a ser interrogado sem ser na qualidade de arguido, é obrigado a dizer toda a verdade. E se não disser a verdade, está a cometer um outro crime, que é o crime de perjúrio ou falsas declarações. Portanto, neste momento, até para salvaguarda do próprio arguido, do caso de Venâncio Mondlane, é bem melhor que ele seja constituído como arguido. Não significa que já está condenado, não. E, de acordo com a nossa lei penal e aquilo que é também o direito germano-românico, que é a nossa base, só é considerado um criminoso quando houver uma sentença transitada em julgado. Até lá, ele tem a presunção de inocência a seu favor. É este o caso. O que é o caso. É uma medida leve, passo o termo, mas para a consciência de quem está submetido a esta medida, isto tem outro pendor. Fala-se de não poder se ausentar por um período superior a 5 dias do país ou de casa, digamos assim, de casa. O que é que isto quer dizer efetivamente? Bom,
Eu não posso sair por 5 dias para a minha sobraria, ficar por lá. Tem peso nesta medida? Bom, eu não creio que seja bem. Até porque a própria norma jurídica estabelece que deve haver uma comunicação. O que é que isto significa? Ele não pode ausentar-se sem que, no mínimo, comunique. Não que ele não possa ausentar-se por 5 dias, assim como tentamos fazer perceber. Não. Ele deve, previamente, pode elaborar um requerimento ou informar de que tem uma necessidade de ausentar-se para sítio X ou Y, não é? Até porque este requerimento, pelo que sei, salvo erro, não carece de deferimento. Deve haver, no mínimo, uma comunicação prévia sobre os movimentos dele, sobre os movimentos que poderão ser desencadeados por ele. Agora, aqui uma necessidade também, creio eu que seja este o entendimento do Ministério Público, de controlar o cidadão, não é? Pode ser por essas razões ou por essa razão que foi determinada esta medida de coação neste sentido. Entendo eu. O controlar está a querer dizer seguir o seu espaço. Exatamente. Saber para onde ele vai. Exatamente. A cada dia que acordar, terá de informar que eu quero chegar ao sítio X. É isto que queremos desmistificar efetivamente. Bom, sendo esta uma das fases da marcha processual, após a audição, por várias razões que não sabemos quais são, conforme já dissemos aqui do início, o processo ainda decorre em segredo de justiça. Não sabemos quais são os elementos constantes, até porque ainda não houve acusação. Não sabemos por que razão o Ministério Público decidiu, não é, aplicar esta medida de coação. Vai ver que há indícios bastantes, até porque este é um dos requisitos para a aplicação desta medida, quando hajam indícios bastantes que indiquem que o ex-suspeito e atual arguido possa ter cometido um crime, um tipo legal de crime. Entende o Ministério Público que sim, e em obediência a uma das fases da marcha processual, desencadeou, decretou esta medida de coação. Agora, é importante explicar aqui que a medida desencadeada pelo Ministério Público pode não terminar aqui, não é? Determinou-se o termo de identidade de residência. A terceira fase da marcha processual é a acusação. O que é que isto significa? A acusação pode ser, depois de analisados os elementos subjetivos e objetivos constitutivos de tipo legal de crime, após aferir-se as provas produzidas em sede da instrução preparatória, aí sim determinar-se-á se há elementos bastantes para acusar ao indivíduo Venâncio Mondlane. Pode também suceder que não haja indícios bastantes para o acusar. Aí sim poderá arquivar-se o projeto. Mas no caso contrário, vai haver uma acusação e desta acusação será notificado o arguido, que terá um prazo de 8 dias para requerer uma audiência preliminar, querendo ou deixar o processo ir a julgamento. Agora, requerendo uma audiência preliminar, aqui temos duas premissas. Ele vai, de acordo com a sua defesa, ou juntamente com a sua defesa, abater os fundamentos trazidos na acusação, levantados pelo Ministério Público, e, por fim, requerer uma despronúncia, não é? Junto ao juiz de instrução criminal. Pode o juiz entender que não há indícios bastantes para prosseguir com a acusação e arquiva-se o processo. Aliás, despronuncia-se, nem arquiva-se. Arquiva-se em sede da instrução. Aqui, despronuncia-se o arguido. Pode também não entender o juiz de instrução criminal, seguir com o processo adiante e mandar o processo para o tribunal competente para o posterior julgamento. O que é que o Ministério Público faz ao ponto onde se chegou? Sai de lá como arguido, tem estas medidas que foram impostas. A sua experiência é a primeira vez que temos uma situação destas no país. Fica um aprendizado. Isto pode ser usado como forma didática para a sociedade, ou pensa que a justiça poderia ir mais longe do que aquilo que alguns de nós estamos a cogitar? Eu interpreto uma questão fundamental naquilo que é a aplicação da justiça. Ela nunca vai mais longe. Ela faz. Ou faz ou não se faz justiça, não é? E o mais longe não significa
nada em termos de se é melhor justiça ou pior justiça. Ou ela faz ou não se faz. Não há ali sim um meio termo. O que é que eu perspectivo? Eu perspectivo que seja um caso que venha a ser tratado com muito cuidado, em primeiro lugar, em termos processuais. Por ser o que é, por ser o caso que é. Por ser um caso que... Não, por ser um caso criminal que é. Porquê? Porque nós temos aqui sim vários valores em consideração. E quais são os valores que nós temos em consideração? Em primeiro, se isto é um crime contra um Estado ou não é um crime contra o Estado. Em segundo, se isto é um crime que tem uma justificação ou se não é um crime que tem uma justificação. E em terceiro lugar, é a participação de terceiros. Como é que esta participação de terceiros vai ser verificada neste processo? Bom, quais são as expectativas? É obviamente que seja feita a justiça, senão eu não seria advogado. Mas eu também não seria advogado se não esperássemos que fosse feita a justiça em todos os processos. Mas, acima de tudo, há sempre o elemento didático. Há sempre uma lição. E, aliás, a justiça tem um grande pendor, e principalmente a justiça como é entendida, e até aquilo que é considerado como os fins da pena no direito moçambicano, também tem esse elemento didático. E também para repelir no futuro quaisquer outro tipo de crimes semelhantes. Portanto, aquilo que se espera, em termos genéricos, é que seja feita a justiça. Em termos práticos, o que é que eu acredito que vai ter que ser analisado neste processo? Vai ter que ser analisado, primeiro, o grau de participação deste, agora arguido, em várias fases daquilo que são as condutas que a lei pode recriminar. E atenção que nós estamos a falar de várias situações. Eu sei que Venâncio Mondlane disse que não sabia de que crime é que vinha acusado. Ele não tem que saber nesta fase. Não é obrigatório que o saiba. Mas nós podemos deduzir alguns dos crimes. Nomeadamente, a instigação pública é um crime que está previsto no 345 do Código Penal. E aquilo que nós temos que perceber é em que medida é que aquelas palavras vão entender-se como sendo instigadoras de um crime. E isto tem várias consequências. Não é bem uma batata quente, é uma batata que tem que resolvê-la. Simplesmente. Mas, enfim, a questão que eu queria só terminar era quando existe estas situações onde o crime possa ter sido cometido por outras pessoas, portanto, alguém instigou um crime e houve depois outras pessoas a praticarem o crime, essas outras pessoas também vão ter que ser chamadas. Portanto, isto não é o autor moral. Não é bem a mesma questão, porque isto é um crime autónomo. Okay. A instigação de um crime é o autor moral e material desse mesmo crime. Okay. Depois temos que ver os outros crimes que ocorreram. E não há dúvida que ocorreram crimes. Houve mortes por apedrejamento de polícias, houve mortes de cidadãos, houve património privado que foi destruído, houve ameaças. Bem, houve uma data de atrocidades que aconteceram e aquilo que tem que se perceber é se existe um nexo de causalidade entre aquilo que foi a suposta instigação pública a um crime e as ações que foram preconizadas depois mais tarde. Daniel, que percepção tem? Falou aqui o Dr. Rodrigo essa questão da responsabilidade material, outra responsabilidade moral e material, mas também elencou algumas situações que aconteceram, como a vandalização de infraestruturas público-privadas, a morte de cidadãos, alguns deles que participavam nas manifestações. Querendo como não, tudo desemboca aqui, nessas manifestações que foram ocorrendo desde o anúncio dos resultados eleitorais de 9 de outubro. E as pessoas que morreram estão fazendo parte do movimento, passo o termo, que estava na rua, porque Venâncio Mondlane assim entendeu que as pessoas deviam ir à rua. A responsabilidade para quem vai? Bom, esta é uma questão bastante importante, até porque o Rodrigo trouxe um aspecto bastante, também igualmente importante, que tem que ver com o nexo de causalidade. O que é que isto, em palavras simples, significa? Como provar que o que foi dito pelo fulano X acabou sendo feito pelo fulano Y? Em que medida isto? Portanto, é importante analisarmos isto.
Como é que o Ministério Público vai provar que o incitamento, conforme foi muito bem aqui dito, à luz da norma do artigo 345 do Código Penal, que o incitamento à violência, o incitamento às manifestações tiveram como fator o que ocorreu? Não sei se está a perceber aqui a questão. Portanto, aqui há um trabalho muito grande que o Ministério Público vai ter que destrinçar. Acredito que é o que está a acontecer agora, vimos ontem o interrogatório, foi por essa razão que foi vivo, a quando da instrução preparatória, o Ministério Público não só deve acusar, como deve igualmente produzir prova relativamente a esta acusação que vai, acredito eu, não sei se é o que vai efetivamente acontecer, que vai culminar talvez com os passos subsequentes processuais. Agora, esta é uma questão que nem eu consigo responder. É uma batata quente. Por quê? Porque é importante perceber como é que o Ministério Público, em sede de produção de prova, vai, através deste nexo de causalidade que já foi aqui trazido pelo Dr. Rodrigo Rocha, provar que a instigação feita, o chamamento feito pelo candidato Venâncio Mondlane, teve como fator mó as mortes desencadeadas, a destruição dos bens públicos e privados, não é? A desordem que foi criada no país. Quer dizer, será que por ele ter dito, não estou a minimizar, não quero nem ir por aí, até porque estamos a analisar isto no âmbito processual, no âmbito do direito e não político, que pelo fato de ele ter dito às pessoas que deveriam sair à rua, deveriam ir manifestar-se, tenha sido este o motivo pelo qual as pessoas apedrejaram, conforme foi aqui trazido. As pessoas invadiram propriedades, as pessoas destruíram propriedades. Portanto, há uma distinção muito grande que deve ser feita aqui. Não podemos analisar isto de forma leve, não, porque ainda existe um trabalho muito grande que deve ser desencadeado pelo Ministério Público que tem que ver com a produção de prova sobre este nexo de causalidade. As mortes que aconteceram do outro lado, permitem-me usar este termo, tem aqueles a quem é imputada a responsabilidade do acontecimento provocado pelos manifestantes, por aqueles que saíram à rua, e temos também a situação daqueles que a autoridade autuou neles e acabaram também ou feridos ou terminando em óbito. Como é que fica isto? Há dois casos que nós temos que olhar de uma forma diferente. Se houve um abuso daquilo que é o poder da autoridade e se houve apenas uma atuação da autoridade em consonância com a atividade que queriam repelir. Eu vou dar dois exemplos. Faça favor. O exemplo que nós vimos na Vladimir Lenin, logo após o assassinato de Elvin Dias, onde havia manifestantes ajoelhados e a polícia carregou sobre eles, é obviamente uma situação de lamentar e uma situação censurável da atuação da polícia. Mas agora, se a polícia se nós estamos num ambiente onde a polícia tem que repelir os manifestantes com o uso da força e é recomendável o uso da força letal e há uma bala perdida, onde é que está a responsabilidade? A bala perdida pode ter sido disparada no momento em que havia uma agitação onde não se permitia, por exemplo, o manuseio de uma arma de forma correta. Aí a culpa morre sempre solteiro. Não, aí a culpa até pode ser a pessoa que provocou todo aquele tumulto. Não morre solteira. Há de haver uma culpa. De quem é que é a culpa? É de quem chamou aquelas pessoas, de quem, de alguma forma, veio a criar aquela aglomeração e aquela agitação. Ou seja, parte do que aconteceu... Não estou a dizer que tenha sido violência momentânea, porque pode não haver um nexo de causalidade. Sim. Mas a pessoa que chamou, que agrupou, que disse vamos e que vamos insurgir-nos contra as autoridades, eles não nos podem matar e no fim até acabou uma bala perdida e matou, ou mesmo um tiro tenha sido direcionado, consoante aquilo que tenha sido a gravidade de uma atuação, aí a culpa não só do agente que até veio a falecer, mas de quem também convocou essa manifestação. Já passássemos para o outro ponto, já tivemos esgotado isto. O Venâncio Mondlane também meteu uma queixa-crime acusando o
chefe de Estado e o comandante-geral da PRM. Então, o comandante-geral que esteve à frente da procuração no período que houve as eleições e houve os resultados. Como é que interpretam esta... É o feitiço a se virar contra o feiticeiro? O que é isto? Bom, se percebi bem, estive a falar desta acusação que também falou-se dela ontem, após a sua entrada à Procuradoria-Geral da República. Bom, já foi feita essa questão e respondi nos seguintes termos. O Presidente da República, antes de Presidente, é um cidadão, tem responsabilidades. No entanto, pela figura que ele é atualmente, até porque ele é qualificando, é uma figura especial, não é? É o alto magistrado. É o alto magistrado. Mas antes disso, tendo em conta o processo que foi submetido contra ele, temos que perceber que ele tem imunidade, por enquanto, não é? E para que ele pudesse ser ouvido, dever-se retirar esta imunidade para que ele fosse ouvido num fórum especial, até porque ele não deve nem vai ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República ou pelo Procurador, não. Ele vai ser ouvido no Tribunal Supremo, não é? Isto é um processo muito longo, não é? Que até corre o risco de prescrição. Pode prescrever o próprio tipo legal de crime de que ele vem imputado lá. Mas mais do que isso, a questão como é que dizia eu, a questão do processo desencadeado contra ele tem várias vertentes. Primeiro aspecto, como é que vamos retirar a imunidade a ele para que ele seja ouvido? Não que não se possa fazer. Pode-se fazer, é de lei, é fazível. Tem que se requerer, vai-se requerer à Assembleia da República, que por sua vez pode decidir por retirar ou não. Porquê? Porque um requerimento tem duas vias. Dependendo daquilo que são os interesses a salvaguardar, pode deferir como pode indeferir. Após isso, vai-se desencadear o próprio processo, não é? Agora, esta questão do processo, para além dos aspectos que eu já trouxe anteriormente, é um pouco complicado e garanto que ainda vai gerar muita tinta sobre isso. Garanto igualmente que as análises feitas pelos responsáveis para desencadear as fases que eu anteriormente trouxe sobre a retirada da imunidade, a audição do Presidente, ainda vai ser muito complexo. Mais do mesmo em relação ao antigo comandante-geral da PRM. Bom, depois passo a questão para o Rodrigo. A situação do comandante é um pouco já diferente, porque ele já nem merece fórum especial, já não é comandante, é um cidadão comum, não é? Pode ser ouvido até no distrito, salvo erro. Não sabemos como é que o Ministério Público vai gerir isto, não é? Se vai ouvi-lo, se vai chamá-lo para um interrogatório, a semelhança do que foi feito com o Venâncio Mondlane, vai desencadear a marcha processual contra ele, não é? Não sabemos como é que isso vai terminar, mas a cumprir-se isso, vai passar pelo mesmo que passou o Venâncio Mondlane, que é a obediência da marcha processual, até porque é de lei. Primeiro, já houve notícia do crime, já foi submetida a queixa, vamos à instrução, o Ministério Público deve investigar, vai efetivamente investigar aquilo que foi a queixa, se há elementos bastantes para acusá-lo, irá acusá-lo, não havendo, vai-se arquivar o processo. Obrigado. Eu vejo esta questão num prisma que é o seguinte. Em primeiro lugar, as duas individualidades têm aquilo que se diz imunidade por conta do exercício das funções que exercem. E ainda que, vamos olhar agora para o caso primeiro do antigo Comandante-Geral, Bernardino Rafael, ainda que ele não seja mais titular de um cargo que tenha ou que importa alguma imunidade, o certo é que ele não é responsável, digamos assim, pelos eventuais crimes que tenham sido cometidos
dentro da sua alçada ou dentro da sua organização no momento em que ele estava sobre essa imunidade. Ou seja, pode ser analisado, mas a questão não é tão taxativa quanto isto. Relativamente à questão do Presidente, para mim ainda é pior. É que Venâncio Mondlane não tem legitimidade para pedir uma ação penal contra o Presidente da República. Não tem essa legitimidade. E muito menos o próprio Procurador-Geral da República não tem legitimidade para iniciar essa investigação por sua iniciativa. O artigo 152 ou 153 da Constituição diz-nos, no número 3, que cabe à Assembleia da República requerer ao Procurador-Geral da República o exercício da ação penal contra o Presidente da República. Ou seja, é a Assembleia. E como? É um pedido que tem que começar com uma certa maioria de 1/3, se não me engano, exatamente, pelo menos 1/3 dos deputados, tem que pedir que seja analisada esse pedido na Assembleia e tem que merecer o voto favorável de 2/3. Portanto, estamos aqui perante uma situação onde... Não é execuível. Isto, para mim, é uma ação que... ou um documento... Não, para fazer show. Só existe com o propósito de fazer show. Porque já sabe que isto não tem pernas para andar. O artigo 152 ou 153, eu digo isto porquê? Porque há uma revisão da Constituição que alterou um número, então atualmente é o 153, mas há ainda quem tenha a outra Constituição e vai ver o 153, como é o que eu digo, vai ver que está no 152, que houve uma mexida de um artigo. Exatamente, mas os artigos são iguaizinhos e o número 3 ainda mais igual, porque diz claramente que tem que haver uma proposta de pelo menos 1/3 dos deputados e que seja aprovada por uma maioria de 2/3 para que o Procurador possa mover a ação penal contra o Presidente da República. E neste momento, nomeado pelo Presidente da República. É nomeado por um Procurador. Sim. Isso é aquelas questões que nós temos que discutir mais tarde. É quem é que pode nomear e quem é que não pode. Sabe uma coisa? Eu acho que até que o Procurador devia ser eleito. Devia haver uma eleição para o Procurador. Existem muitos países onde o Procurador é eleito, não é? E o Procurador-chefe de uma determinada província também pode ser eleito. E se calhar depois dos 11, que é as províncias mais dadas no Maputo, elegeriam um. Portanto, até pode ser, seriam eles o colégio eleitoral para eleger o Procurador-Geral. É um processo. Mas atualmente, sim, foi nomeado por um Presidente, mas atenção, exatamente para balancear essa situação, é que a Constituição diz, para se meter uma ação, para se mover uma ação penal contra o Presidente da República, tem que ser a Assembleia da República. É 1/3 por causa da seriedade da situação, 1/3 dos deputados têm que suscitar a questão e 2/3 têm que aprovar que seja instaurada ou que seja pedido ao Procurador da República, requerido ao Procurador da República, que inicie a ação penal contra o Presidente da República. Só aí é que ele é feito. E nesse mesmo processo tem que ser feito o levantamento da imunidade que o Presidente tem. E aí sim o processo depois vai todo para o Tribunal Supremo, como muito bem disse o Dr. Temer. E não é taxativo que seja o PG, o Procurador-Geral da República, o chefe principal, a conduzir estes processos. Repara uma questão. Não é necessário, mas... e nem sabemos quem esteve à frente do processo que conduziu a comissão. Não sabemos. Mas temos que desmistificar essa questão. No caso desta aplicação deste artigo, se houver um comando da Assembleia da República para que seja instaurado um processo de crime contra o Presidente da República, o Procurador não pode dizer, mas eu não quero. O Procurador tem que o fazer. Tem que o fazer. Não há escusa do Procurador em não servir aquilo que é um comando que venha da Assembleia da República. Então é obrigado, e depois isso vai ser tratado dentro daquilo que é um processo normal, digamos assim, dada as anormalidades deste processo. É no Supremo, o Presidente da República terá o seu advogado, a Assembleia da República também, acredito eu, por acaso não estudei isto, mas poderá se constituir assistente, e a ação será promovida pelo Ministério Público, que, independentemente de quem seja a pessoa que lá vai, é uma pessoa que representa o Ministério Público e representa a Procuradoria-Geral da República. E, neste momento, nem todos os procuradores podem exercer, digamos assim, as suas funções no Supremo. Acredito que tenha que ser procuradores de um determinado nível, portanto, não seria qualquer procurador. Portanto, isto para dizer que o facto de ser uma figura nomeada por um Presidente não significa que ele deva e tenha um dever de gratidão para com o Presidente. Não tem. E há muitos exemplos onde
Não aconteceu em Moçambique, mas já há muitos países onde, aliás, aconteceu em Moçambique até com o Conselho Constitucional, quando o Conselho Constitucional teve o dever de ingratidão contra um partido que nomeou o presidente, que a nomeou a presidente do Conselho Constitucional e que alterou os resultados eleitorais e que não deu aquela vitória esmagadora nas autárquicas, nem também deu a mesma vitória que a CNE tinha dado nas legislativas. Portanto, esse dever de ingratidão até já tem algum preceito, não é? Digamos assim, no nosso processo. Mas a questão é muito simples. A partir do momento, se isto for adiante, a partir do momento em que existem 1/3 dos deputados a suscitar a questão e ser aprovada por 2/3, aí o procurador está completamente de mãos atadas e não pode, de alguma forma, dizer que não faz o processo. Agora, temos que analisar outra questão. É se aquelas declarações, por si só, as que são referidas por Venâncio Mondlane neste documento que ele chama de queixa e que assina como crelando, que eu até achei curioso, até mesmo aqueles factos, será que aquilo constitui crime? E a tal coisa, da mesma forma que eu disse para o caso de Venâncio Mondlane, que tem que haver um nexo de causalidade, aqui também tem que se fazer a prova desse nexo de causalidade, não é uma situação diferente. Bem, o futuro político de Venâncio Mondlane, depois disto, disse que ia continuar a fazer o que sempre fez, este ativismo político, estar na rua, falar com as pessoas, mobilizar as pessoas. Como é que mantiver possa vir a ser o futuro? Bom, tem duas fases a análise sobre este ponto de vista, que tem que ver com... Estamos mesmo já a terminar, de uma forma sucinta, não é? Tem duas fases, que tem que ver com... A primeira tem que ver com antes de uma possível acusação, uma possível condenação, em obediência, naturalmente, que é o princípio do grau de jurisdição, haverão recursos, etc, etc. Entretanto, a outra tem que ver com esta, imposta pelo termo de identidade de residência. Bom, nesta fase, nada está perdido, até porque a única coisa que deve acontecer é uma simples comunicação ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral, sobre aquilo que são os seus movimentos, as suas intenções de deslocação. Vou para o sítio X, no dia X, a hora X. Apenas isso. Agora, após a condenação transitada em julgado, teremos um outro game diferente, porque ele, vamos supor, este tipo legal de crime, de que possivelmente é ali imputado, que tem que ver mormento 345 do Código Penal, incitamento, a sua pena é de 2 a 3 anos, e convertidos de 2 em multa. Portanto, suponhamos que seja condenado a 2 ou mesmo 1, ele fica com o registro no cadastro e automaticamente não pode mais concorrer à presidência da República. Claro, concordo plenamente com esta análise, é correta. Se calhar, só para acrescentar aqui sim uma questão. Há bocado falávamos dos 5 dias de permanência. Isto é uma opção, dar os 5 dias ou não dar. Quando se estabelece o DETIR, é obrigatório que a pessoa não possa sair de casa durante 5 dias sem ter comunicado à Procuradoria. Não significa que fica lá fechado em casa, não é uma prisão domiciliária, não é uma coação que obrigue essa permanência, mas isto é uma questão que não é facultativo. A Procuradoria não pode dizer eu só dou meio TIR ou um bocadinho mais de TIR, não é? Não, o TIR inclui tudo isto. Okay. Só para esclarecer essa situação. Okay. E para a questão que eu coloquei, temos o futuro político? Eu acho que o futuro político de Venâncio Mondlane depende muito daquilo que é a adesão que o mesmo tiver àquilo que são as condições legais. E quanto mais preocupar-se com a lei, muitas das leis que até foram feitas pelo mesmo, muitas das leis participou na elaboração das leis, portanto conhece melhor estas leis, se calhar que muitos de nós, incluindo aquela lei da nossa lei eleitoral que diz que uma fraude eleitoral que não seja suscetível de alterar o resultado eleitoral, o famoso 196 da lei eleitoral, também teve a participação de Venâncio Mondlane, portanto ele também aprovou uma lei que permite a fraude, e aquilo que tem é que ele tem que respeitar a lei. E tem que começar a criar a consciência de que não é pelo facto de ter seguidores que o torna imune àquilo que é a aplicação da lei. E não é o facto de gritar mais alto que
que faz a lei não ser igual. Ele aqui já demonstrou, por vários motivos, que não mostra aquilo que é o respeito pela lei de uma forma mais ortodoxa. Quer avançá-la como uma forma mais agressiva, mais rebelde, e eu acho que já não estamos nessa fase. Nem Moçambique precisa disso, nem hoje em dia precisamos dessas situações. E é desta pequena análise que Venâncio Mondlane tem que fazer que vai depender daquilo que seja o seu futuro político, um dos quais pode ser o que muito bem referiu o Dr. Temer. Muito obrigado aqui aos meus pares, Dr. Temer e o Dr. Gosto, que estiveram aqui a analisar então estas medidas impostas pelo Ministério Público ao antigo candidato presidencial Venâncio Mondlane no âmbito, digamos, do processo eleitoral que acabou desembocando naquela situação que todos nós, que nos desagrada a todos nós, já desde o anúncio dos resultados em 2024. Foi com enorme gosto que estivemos. Agradecer, obviamente, aqui a sua presença. Voltamos a ver-nos quando se justificar. Boa noite.